Então, a gente já sabe que no mundo tudo é política. Até o microfone que eu estou falando depende da política, porque existem órgãos reguladores que fazem com que eu tenha acesso a esse microfone ou não, e com suas devidas especificações. Aí tem os órgãos de controle e por aí vai. Então, tudo no mundo é política, até a água que chega na sua casa é política. Até a qualidade da água tem a ver com política. Até as importações, como esse copo bonito comunista que eu ganhei da minha namorada, tem a ver com política. E aí, Pedro Certezas, que eu não conheço direito, mas eu sei que é um humorista, ele fala sobre a importância de se posicionar politicamente. Vamos dar uma olhada nesse corte aqui. Eu não vi ainda. Vamos ver do que se trata. Vamos ver. Não sei nem qual é a ideologia do rapaz. Mas vamos ver. Vamos bora lá. Aperta o play. E não custa nada você clicar, deixar o like e se inscrever no Deixa canal. o like no Vai conteúdo me ajudar dos pra cara. caramba e eu conto com Ajuda. você. Cara, aí não tem como não falar disso, assim. Outra coisa que eu já admiro muito, você é um cara de esquerda que se posiciona muito, cara. E, de novo, estamos falando de meio do futebol, conservador, o que você falou, 99,9%, né? Teve algum momento Aí que ele é de você falou, esquerda. cara, Olha eu aí. preciso me posicionar? Então ele não é humorista. Ele é militante. De acordo aí com o Danilo Gentili, com o Léo Lins, com essa turma, quem é humorista de esquerda não é humorista, é militante, porque militante é só quem é de esquerda, mesmo que eles estejam em cima do palanque do MBL falando várias atrocidades sobre política, né? Mas quem se posiciona politicamente é só a esquerda, né? Eles não têm posição política, eles são isentos. Estão em cima do palanque fazendo campanha pro MBL. O MBL queria lançar o Danilo Gentili como candidato a presidente da República, mas ele é só um humorista. Militante é a esquerda. Vai lá, meu filho! Teve algum momento que você... Com a ascensão do Bolsonaro. O quê? Ascensão do Bolsonaro. A ascensão do Bolsonaro. Cara, eu... Depois de 22, principalmente. Do 18. 18. É. Porque, ali. cara, eu nunca fui um cara muito politizado, assim. Eu não entendia direito. Eu me identificava com a esquerda por motivos sociais. Tipo assim, cara, homofobia. Quem fala contra homofobia? Quem fala contra machismo, sabe? E eu vi alguns políticos de esquerda falando isso. Eu falei, sou de esquerda. Mas era um bagulho que na minha cabeça, eu era meio alienado também. Eu sempre fui, cara, um cara de classe média alta, assim, sabe? Eu nunca passei por dificuldade, eu tenho noção dos meus privilégios, fiz intercâmbio, tá ligado? Sabe, eu sou muito privilegiado, estudei de colégio particular a vida inteira. Então eu era meio alienado, assim, meio tipo, nunca tive uma voz política na minha casa, militante, nunca tive isso. Só que eu lembro o sentimento que eu fiquei quando eu vi, que eu falei, cara, eu preciso falar alguma porra. Eu fiquei chocado, eu não fiquei triste nem puto, eu fiquei muito chocado que aquele cara do CQC falava umas paradas que eu tinha, cara, que engraçado, porque ninguém pensa assim, falado pelos meus amigos. Eu falei, tu acha isso? Achava. E aí o amigo do amigo dele também achava. E era um coro. E aí virou um coro muito no futebol. Assim, virou uma hegemonia. Tipo assim, em 2018, quando eu vejo... Cara, eu era um liberalzinho ali, pá. Defendia ali as manifestações, 2013, era muito alienado. E em 2018 e tal, já era contra o Bolsonaro, mas tipo, não tinha uma formação política, não tinha conhecimento de merda nenhuma. Aí a eleição do Bolsonaro fez com que eu acabasse me politizando. Eu vi várias entrevistas e tal, e fui procurando conteúdo na internet e fui aprendendo um pouco mais sobre como funcionam as relações na política e tal. Lembro de ter ouvido muito, eu via muita rádio, né? E aí rádio geralmente passa o discurso hegemônico, né? E eu lembro muitas entrevistas na Rádio Gaúcha do Mickey da Federal, que ele defendia, que era o Bruno Bianco, ele defendia muito, era o Mickey da Previdência, que ele defendia muito a privatização, a reforma da Previdência, que dizia que ia ser melhor para todos. E o que aconteceu? A gente ficou muito mais tempo aí
vai demorar muito mais tempo para se aposentar, né? Graças a essa reforma da Previdência. Aí é foda. Mas vamos lá, meu querido, continua que tá bom. Os jogadores, que são os agentes principais do futebol, comemorando isso, eu falei, caralho, que loucura, impossível. É. E o cara falou as maiores atrocidades possíveis. Porra, filho gay eu prefiro morto. Filho gay prefiro morto. E o cara é presidente do Brasil. E aí eu comecei. Você vê alguém puxando pra direita aqui, você fala, cara, é pra cá, gente. Vai pra cá. Vai repelindo, né? É. E aí foi quando eu comecei. Nem me radicalizar, né, mano? Eu falei, cara, gente. E ninguém falava assim. Eu falava, gente, alguém precisa falar, né? Tipo assim, foi mais uma indignação, mais de choque do que de. Porque eu sei que eu falando não vai mudar a cabeça de ninguém. Não sei não. Então, assim, na minha cabeça, né? Quando eu comecei a falar, eu falei, cara. Às vezes muda, né? Porque a gente depende muito da pessoa e tal. Mas, tipo, a gente é o tempo inteiro exposto à ideologia dominante e tal. E às vezes quando a gente tem uma outra fonte de conhecimento, pode ser que aquilo faça com que a gente pense a respeito do nosso lugar de pertencimento no mundo e tal. E de alguma forma seja contributivo. É melhor se posicionar do que não se posicionar. Isso é um fato. Cara, eu falando agora, eu não vou mudar voto de ninguém. Eu só vou falar assim, que porra, que loucura é essa? Que maluquice é essa que tá acontecendo? Foi mais num lugar de choque do que tá acontecendo do que de indignação. Não, e às vezes muda, porque, tipo, dependendo da tua posição na rede social e tal, se tu tem uma certa credibilidade, você tem capacidade, por exemplo, de vender produtos. Muita gente patrocina canais na internet com influenciadores para vender seus produtos e tal. Então, se eles acreditam que você é capaz de vender um produto, talvez seja capaz de vender uma ideia. Então, é melhor se posicionar do que não se posicionar. Porque o outro lado se posiciona o tempo inteiro, até quando faz isso de forma velada, defendendo apenas a ideologia dominante, né? Indignação. Porque eu não conseguia acreditar que aquele discurso conseguia 58 milhões de votos. Eu falei, caralho, meu irmão. Consegue. Que loucura. E eu fui meio que. Gente, meio que tem que falar, né? Tipo assim, não foi uma coisa pensada. Obviamente eu devo ter perdido o job. Devo ter me fudido em algum momento. Não percebi muito assim, né? Mas eu atraí muito rage na internet. Até hoje. As pessoas. Aqui vai aparecer uns. Então, eu sou o esquerdista que eu dei o bilionário. Eu sou esse cara. Caviar. Mas foda-se também, Claro. né? Mas foi no lugar de choque. O Flávio Gomes veio aqui e ele fez um corte que ficou muito. Deu uma viralizada e tal, e foi muito legal, porque ele diferenciou o antipetismo do bolsonarismo. Que acho que houve uma confusão da esquerda, eu quero te ouvir sobre isso, em colocar no mesmo balaio pessoas que não são da mesma forma, né? Eu caí numa cilada, numa coisa muito simplista, de romper relações, achando que os 58 milhões são fascistas. E não são. Não, e eu acho que a gente caiu nessa cilada pelo momento Com certeza. bizarro, polarizado. Bizarro. A pandemia... Porque ao mesmo tempo que eu ficava em choque com. Prefiro um filho morto do que um filho gay. Se o cara votou, eu falei assim, pô, mas você concorda com isso então, né? Às vezes a pessoa, meu irmão. É isso. E aí eu queria entender se você também teve esse momento de reflexão, porque eu tive, eu queria saber se você teve também, de falar, cara, porque tem muita gente, isso é uma coisa que eu falo, a galera a esquerda fica me incomodando quando eu falo assim, tem muita gente de esquerda que é um filho da puta. Pra caralho. Que não cumprimenta o faxineiro, o garçom, não trata mal, cara. Tem. E tem um cara que votou no Bolsonaro e a gente... Aqui também às vezes confunde com ser de esquerda como ser virtuoso, né? Não é uma questão moral, né? Talvez para a esquerda liberal, que é o caso que eles estão falando ali, seja um caso de moral, né? E tal. Eu sou de esquerda porque eu sou purinho, porque eu tenho pureza. Não, ser de esquerda é tu ainda continuar vivendo no mundo que a gente está vivendo, mas tipo, tu defender uma ruptura desse sistema e tal. E não tem muito a ver com virtuosismo moral. Tem a ver com análise material de um sistema que vai colapsar e que ele precisa ser trocado por uma nova forma de sociedade, né? De sociedade e tal. De modelo econômico, por aí vai. Então, a esquerda liberal ela fica muito presa nessa coisa da moral, né? E não se trata de moral, se trata de análise material, tá ligado? Basicamente. Mas, tipo, é foda, né?
tudo é muito louco. Gente fina, velho. É? É generoso, É? é doce, é legal. E aí é uma puta de um conflito, né, mano? Aham. Porque tem coisas que são inegociáveis, tem uma linha no chão, que é a Sim, democracia e tal. Mas eu tô num momento, assim, cara, porque eu também tenho uma coisa, né? O Bopiz é um canal de esquerda, progressista, eu falo, entrevistei o João Aham. Willis, tive aula, né? Só que eu também quero ouvir pessoas que, assim, algumas pessoas que são bolsonaristas não vão pisar aqui. Porque o canal é meu, que Sim, foda-se. foda-se. Problema. Mas outras pessoas que talvez falam, pô, não sei se o Lula é o melhor caminho, não sei o quê, tá fazendo um governo, que tem uma visão crítica, que são de direita. E aí é o espectro mais liberal, conservador, mas sem ser homofóbico, transfóbico, caralho. Eu quero conversar. Pessoas que têm um Sim, mínimo pra caralho, de... pô. Pô, você também tá com essa visão um pouco mais... Não é maleável a palavra, mas um pouco mais aberta pra ouvir o contraponto, pra não cair nesse generalismo que é um pouco míope? Cara, mas pra caralho, assim, pô. Eu caí nas mesmas ciladas, tanto 18 quanto em 22. Aí parece aquela esquerda iluminada, né? Temos que ouvir os dois lados, temos que ter os dois lados, dois ladismos. Mas é que chega um momento que não dá pra servir a dois senhores antagônicos, né? Tu vai ver que a direita, materialmente, ela defende os interesses da direita, né? E esses direitos e esses interesses da direita, eles são contrários aos interesses da esquerda. É muito difícil de conciliar os interesses do patrão e os interesses do funcionário. Uma hora tu vai ter que escolher um lado. A gente viu aí durante anos de política do PT que conciliação faz com que apenas o povo pobre ele vá entregando coisas para manter o sistema como ele está. É um acordo caracu, né? Um dos dois vai com o cu, né? É meio que isso. Porque, assim como eu acho que as redes sociais te mandam fazer uma coisa que você às vezes não quer fazer, naquele momento a gente fica também achando coisa que a gente às vezes não acha. Você se distancia 3 meses, 5 meses pra frente, tu fala, caralho, eu postei isso? Cara, que loucura, mano. Eu era tão radical assim, mano. Que doideira. Eu caí muito nessa cilada de achar que todo mundo é fascista e o caralho. E, mano, eu acho que existe uma linha ali, cara. Eu acho que com uma conversa você consegue entender se o cara quer que viado seja morto ou se o cara votou porque o trabalho dele tá uma merda e ele quer que a mercearia do cara... Meu irmão, eu quero dinheiro, meu irmão. É foda. Fazer o quê? Eu quero dinheiro. Com esse cara aqui não consigo, eu quero dinheiro. Eu acho que esse outro cara vai ter. Total, velho. E eu nem ligo porque ele tá falando. Eu caguei porque ele acha de viado. O bagulho eu quero dinheiro. Então, assim, eu acho que a gente vai indo por uns caminhos que são... Sim. Não tem 58 milhões de fascistas no Brasil. Eu acho que a maioria foi cooptada pelo fascismo, porque no fundo, o fascismo defende aquilo que já é galgado no senso comum, né? Já é estabelecido. Então, tipo, tu vai se familiarizar com aquelas ideias. Tipo, tu faz uma ruptura anti-ruptura, né? Tu se revolta, mas tu acaba não mudando a ordem das coisas, né? A gente é jogado pra essa porra e acho que, de novo, as redes sociais levam a gente cada vez mais pro extremo, porque às vezes o cara que você vê ele falando uma coisa extremamente escrota, você sai... Se você não sabe que ele postou isso e você sai falando com o cara, ele não pensa aquilo que ele postou. Ele não acha aquilo. Só que ele tá vendo, ele tá inflamado por aquela porra. Eu acho que as redes sociais impulsionam isso de uma forma bizarra. Então, eu sou muito aberto hoje. Eu cortei relações também, com pessoas que às vezes umas eu me arrependo, outras não. Eu também. Mas, cara, eu acho que é uma parada que o diálogo... Não existe a opção de não ser mais aberto. Não tem essa opção. Não tem. Porque senão fudeu. Se não fudeu, senão a gente vai perder. De novo. Vem. É isso. Não isso tem aí. como. Vai Não dar tem como. os caras. Vai dar os caras. Cara, que foi um conteúdo legalzinho, né? Eu nem sei quem é esse Pedro Certezas. Apareceu na sugestão agora. Pedro Certezas. Ele é uma personalidade da internet. Ele é humorista, comentarista esportivo, botafoguense pra caralho e idiota do bem. Trabalha na TNT Esportes. Embaixador daí... Aí, né? É de esquerda, mas é embaixador da Sporting Bet. Tu vê que a hipocrisia também serve pra todo mundo, né? Por isso que eu digo que não se trata às vezes de uma questão moral, né?
Porque senão é muito fácil tu procurar furo na outra pessoa. É questão de análise de material. Mas curta, se inscreva, compartilha. Gostei do conteúdo, bem legalzinho. Vou seguir os podcasts dos caras aqui. Gostei. Vou acompanhar mais. Até mais. Tchau.